Nossa, gente, quando o Ricardo entrou em contato comigo, me fazendo o convite, né? Eu falei, olha, eu topo, mas vamos conversar aqui antes para que eu saiba se o que eu vou fazer é o que vocês estão querendo. Eu não me lembro se o que o Ricardo me falou que eu seria a primeira, não, mas então tá tudo bem, eu não posso ser a última da fila. E eu me senti muito honrada de poder estar tendo esse bate-papo aqui. Eu acho que essa seria a palavra adequada para esse tempo da gente juntos aqui. E me senti muito honrada, muito feliz, né? Que tenha sido esse o tema escolhido por vocês. E eu até falei, Ricardo, olha, você sabe que lá em casa tem o cérebro, que é o Guilherme, eu sou o Pink. Então, assim, né? Lembra disso? Então, gente, às vezes as pessoas, claro, né? Você aprende por osmose lá em casa, assim, quase que não é difícil a gente não ter um momento que a gente não está conversando sobre algo que seja interessante, relevante, ou até nas coisas mais simples, mas sempre tem o porquê que aquilo acontece e tudo mais, né? Então, claro que eu aprendo muito. Recentemente eu até fiz um post de aniversário de casamento, o quanto que eu sou grata a Deus por ter, ter durante todo esse período que eu tenho de casada, né? E antes também aprender com o Guilherme. É realmente um privilégio, né? Mas, gente, longe de pensar, nossa, é a mulher do Guilherme, olha lá. Gente, eu não dou conta de aprender tudo que ele aprende, porque, né? Eu acho que eu nem estava vivo. É muita informação numa pessoa só. Mas existem coisas que a gente se completa, né? E isso é muito lindo quando você percebe isso na caminhada, na jornada. E eu acabei aqui falando da beleza do relacionamento, né? E eu acredito que em todas as coisas, em todas as esferas, em todas as áreas, a gente percebe a presença da beleza, né? E eu queria que a gente pudesse hoje abrir um pouquinho, né, o nosso escopo de pensamento, vamos dizer assim, ou a forma, né, que às vezes a gente pensa, ou às vezes como a gente aprendeu, né, olhando só por um viés. Mas eu queria te convidar hoje a pensar um pouquinho mais ampliado sobre essa questão da beleza. Claro, comentei com o Ricardo que eu estou na casa da minha filha, né? E aqui atrás de mim tem alguns quadros, porque ela pinta já há alguns anos. E às vezes a gente educou nosso olhar, vamos dizer assim, para apenas um ângulo, né? Ou alguns ângulos que a gente considera ser beleza, né? Aí vem as questões pessoais, óbvio, né? Aquela coisa que a gente gosta mais. Por exemplo, eu amo realmente pintura, gosto de escultura, amo música, que também é arte, né? Acho que é difícil alguém não gostar de algum tipo de música. Mas hoje eu queria que a gente pensasse na nossa vida, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, como sendo esse lugar onde a beleza, né, existem frases de efeito, algumas frases feitas, né, que falam muitas vezes assim, nossa, a vida é uma arte, né? Realmente, gente, viver, não sei se todos vocês concordam comigo, mas viver não é somente uma arte, como um desafio. Mas a questão é como que eu vivo, né? O ponto é esse. Como que eu vivo, como que eu tenho encarado as fases da minha vida como um todo, né? E aí sim,
com a beleza que ela apresenta, né? E até o que a gente pensa que pode ser feiura, né? O que é que isso está, na verdade, contribuindo para que eu possa mudar minha forma de ver e para que eu possa... E o que, que de belo nessa, entre aspas, feiura pode estar sendo tecido? Então, eu queria que a gente pensasse desde o lugar onde eu moro, onde eu habito. Eu não sei aqui quem já leu um livro fantástico que se chama Liturgia do Ordinário, da Tish. Esqueci o sobrenome dela, gente, mas é um... Aí, Rodrigo, você pode ir achando que o nome, os livros que eu falo e vai colocando aí. Isso aí deve ser deve ser fichinha para o Rodrigo. Esse livro, ele é, para mim, um dos livros sobre a espiritualidade da vida, vamos dizer assim, né, gente? Um dos que entrou na minha lista, sabe? Porque quando você vai ler, gente, aqui, homens aí do grupo, olha, não é um livro feito só para mulher, não, tá? Tem gente que às vezes olha assim a capa, apesar de que a capa dele tem uma xícara de café com uma torrada, a pessoa pensa, nossa, eu também sou daqueles que... Isso, Tish Warren, obrigada. Olha, compro o livro pela capa, mas é um livro que eu acho que todos deveriam ler, porque ela desafia a gente, do primeiro ao último capítulo, a tentar perceber essa beleza que existe no ordinário da vida, né? E é nesse caminho que eu queria convidar você para a gente poder conversar um pouquinho nessa noite, dividir as nossas ideias, e um pouquinho da experiência, né? Que eu vivo e eu aprendi grande parte dessa forma boa de viver. Realmente, quando nós nos tornamos obreiros do Labri Brasil. Na verdade, sim, porque antes eu estive em Labri durante um ano. Ali eu acho que deu aquele, sabe, quando você vira o botão e você fala assim, uau, eu não sei aonde que isso muito vai dar, não. Eu não tenho. Era muito novo, tudo era tão novo que eu não tinha profundidade para poder avaliar. Mas Deus, em sua bondade, foi nos levando para que hoje, depois de 14 anos, eu consigo olhar para trás e falar assim, Deus, muito obrigado por realmente eu ter sido chamada e ter ouvido a vocação, né, de Deus para trilhar esse caminho que foi trazer para mim essa beleza, né, que o Ricardo compartilhou. Eu vi aqui no começo uma carinha que eu acho que é a Ana, que ela já esteve aqui no Labri, se eu não me engano, e deve ter mais alguns aí que depois, não sei se já veio, mas enfim, vamos lá. Recentemente eu escrevi um artigo para um blog chamado Benditas. Ah lá, Ana, isso mesmo, lembrei do rostinho dela. E nesse blog eu falei sobre essa questão da estética da casa, né? E o ponto de partida era a questão da beleza. Ali, especificamente, o assunto era a casa, né? E eu acho que isso é extremamente importante para nós, porque se tem algum lugar, fora o trabalho, que agora tem um monte de gente em home office, né? Mas se tem um lugar onde a gente passa grande parte da nossa vida é na nossa casa. E como é que eu posso fazer com que esse lugar ele se torne um lugar de beleza? E essa beleza, ela não está totalmente ligada a questões de ter espaços que sejam luxuosos, de espaços que sejam sempre, às vezes do ponto de vista da dona da casa, ou do dono da casa, né, perfeitos, na sua mobília, ou que sejam, né, coisas muito caras, sei lá.
mas que seja um lugar que a gente possa viver bem. Eu até contei uma história da minha infância, que eu tinha uma tia, em que a casa dela era impecável, sempre, sempre, sempre. Não, você não precisava nem de falar assim, olha, eu estou indo de visitar, a gente tem esse hábito, né? De falar, olha, eu vou te visitar, e a gente vai dar aquela melhorada, né? Para poder, na casa, às vezes, para receber aquela pessoa que está indo ali, aquele amigo, enfim. Essa tia minha não era assim, não. Qualquer hora que você chegava do dia e da noite, estava tudo perfeito. E eu me lembro de que eu comecei a achar aquilo, assim, muito fora do normal, né? Uma pessoa que a casa ela está sempre arrumada e, assim, com, a, com tudo no lugar. E com o passar do tempo, eu fui crescendo e eu fui tomando consciência do que aquilo era, né? Além dela ser extremamente organizada, e isso é louvável, mas ela é uma pessoa excessivamente ocupada com a organização da casa dela por motivos que eu creio que sejam. Acho que é aquela velha guarda, não que eu estou justificando, tá, gente? Vocês que não arrumam a cama, mas ela era daquele tipo assim, né? Tem que ser limpo, limpo todo dia, tudo brilhando o tempo todo. Inclusive em relação aos meus primos, que eram os meus filhos, que praticamente não brincavam com os brinquedos deles. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que era uma casa muito plástica, né? A sala só era usada ou aberta quando alguma visita ia. Aquele prato bonito, aquela xícara é, mais bonita, era só usada com as visitas. Eles mesmos usavam apenas alguns cômodos da casa. E aí, depois, quando eu fui ter a minha casa, né, depois que eu me casei, eu fiquei lembrando desses detalhes e eu tentando redefinir aquilo que, na soma, né, que a gente tem na nossa vida, redefinir como que eu gostaria que fosse a minha casa, né? Como que fosse o lugar onde eu moro. E, nesse caso, casada, onde eu ia morar com o meu marido, né? E eu me lembro que eu demorei um pouco para poder definir essas impressões, esses pensamentos que eu comecei a ter a partir de quando eu tive a minha casa, porque a vida, né, o começo de vida ali era extremamente intenso. Eu sou professora de história e eu me lembro de os primeiros anos, muitos primeiros anos de casada, eu e o Guilherme trabalhávamos, o Guilherme também nessa época, ele era professor de faculdade teológica aqui em Belo Horizonte. Então era aquela vida corrida de dois professores, né? Então os horários muitas vezes eram muito diferentes e quando ele estava chegando eu estava saindo e vice-versa. E a vida era muito corrida, fora as obrigações eclesiásticas, né, que a gente sempre teve. Sempre fomos aquelas pessoas de trabalhar na comunidade de fé local. Então, o tempo para a criação, às vezes na casa, ele não era tão grande. Mas eu gostava da minha casa, eu gostava, sabe, onde eu estava, com quem eu estava, eu gostava de trazer, sempre gostei de trazer amigos, conhecidos, pessoas da minha casa, né? Quando o Ricardo falou, olha, então, vocês têm que ir lá, eles abrem a casa, e isso eu diria que faz parte dessa vocação que estava lá e eu nem tinha ideia que estava. E o interessante é que quando a gente percebe de forma, eu diria que ela começa não muito clara, ou às vezes muito evidente na nossa vida, as nossas vocações, mas quando eu abro, né, a minha vida e a forma de como eu conduzo todas as coisas para que Deus possa conduzir por mim,
principal, e, gente, isso em qualquer esfera, tá? Eu estou falando aqui como uma professora de história, mas que está fora da sala de aula há algum tempo, né? E que está de tempo integral como missionária no Labri já os últimos 14 anos, não, últimos 12. Mas seja em qual esfera que você esteja, né? Se você está na universidade, se você está administrando a sua empresa, se você é um professor, independente de onde você esteja, né? Que quando a gente entende essa questão de que Deus, lá no começo, ele vira para a gente e fala assim, olha, você tem algo para fazer, né? Que tenha também a ver com aqui a nossa, essa questão do mandato cultural, né? Que é você arar a terra aonde você está, e se você faz aquilo ali bem feito, né, com todas as suas forças, se dedicando para aquilo, você está glorificando a Deus. E até isso é não sei quanto a vocês, mas na minha época de começo de carreira, não se falava nisso. Você só servia a Deus se você fosse um pastor, um missionário, alguma coisa assim, né? Então tinha sempre aquela pergunta. Você trabalha aqui na igreja, mas você tem um trabalho que te sustenta, ou você. Que você faz da vida, né? Ou então vira para o pastor e fala assim: pastor, o senhor só faz isso aqui, e o senhor tem um serviço, um trabalho secular, né? E comum, acho que muita gente aqui já pensou assim, ou talvez ainda pense assim, né? E não se vê servindo a Deus naquele lugar onde ele está plantado. E aí vem, né, a, aquela parte assim que a gente fala, puxa vida, que bom que eu estou ouvindo isso agora. E aquele que já aprendeu fala assim, olha, que bom que isso já foi resolvido no meu coração. Então, vamos em frente. Mas como eu estava falando sobre a questão da casa, eu não tinha esse espaço, espaço não, eu não tinha um tempo suficiente para a questão da criatividade, né? Naquele lugar que eu vivia. Mas eu sempre tentava fazer isso de alguma forma acontecer, sabe? Desde as coisas mais simples, que era muitas vezes fazer um prato diferente, uma receita diferente, mudar os móveis de lugar, eu amo fazer isso. Mudar os móveis de lugar, criando assim. Eu acho que, na verdade, eu estava sempre buscando, e ainda sem poder entender muito, ou ter muita profundidade, como eu falei, de criar esse lugar bom de ficar, sabe? Que a nossa casa deve ser, ou deveria ser, né? Então, aos poucos, essa coisa foi tomando intensidade, as ideias foram crescendo e vieram as filhas. Então, é uma casa que tinha que ser preparada, né, para receber essas crianças. E foi um tempo maravilhoso com as nossas filhas quando elas eram crianças. E e aí eu persistia nessa questão de como que a casa ela podia, não somente em termos da decoração da casa. Gente, quando eu estou falando aqui de decoração, não é você ir é, saindo, comprando coisas de forma aleatória para fazer a casa, né, virar uma casa de revista ou uma casa, sei lá, de casa decor, mas é você se sentir bem aonde você está e o mais importante, quem está com você também se sentir bem nesse lugar. E aí vem a questão da beleza, que ela se manifesta de várias formas aonde você mora, e às vezes pode ser o seu quarto, né? Aqui pode ter muita gente que às vezes mora ainda com seus pais, e você fala, puxa vida, eu não sinto liberdade de poder mexer, mudar os móveis, ou de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas você pode fazer o seu canto, que seja às vezes uma escrivaninha, que seja o seu quarto, ser um lugar agradável
e assim de tal forma que isso possa expandir para toda a casa, né? Nós tivemos esse ano um rapaz na nossa casa, no Abril, num dos retiros, se eu não me engano, e ele contou uma história que marcou muito meu coração. Ele contou que quando ele esteve no Abril, ele ficou assim, encantado, né, de tudo como o Ricardo falou. Há uma beleza muito simples, gente, muito simples, mas é aquela coisa da gente preparar, né, coisas para receber as pessoas que elas se sintam bem-vindas. E ele achou aquilo muito diferente, às vezes uma florzinha ali na mesa, uma flor enfeitando o prato na hora da refeição, e coisas desse tipo. E ele foi para casa com a ideia de reunir com os pais dele, a princípio no café da manhã de sábado. Todo mundo trabalhava em horários muito diferentes. E ele falou: mãe, vamos fazer um café juntos no sábado, um café assim, todo mundo na mesa, sendo que esse hábito de se sentar à mesa não era comum na casa dele. E ele começou aos sábados. E aí eles começaram a gostar e ficava lembrando do último sábado, vamos começar a fazer os domingos. E aí eles começaram a fazer durante a semana também alguns momentos que eles tinham juntos para esse café. E até mesmo os almoços deles, aos domingos, teve uma tonalidade diferente. Eu vou dizer assim que antes era meio bege, meio cinza, e começou a ter cor. E ele, nos relatando isso que eu contei para vocês, tinha passado mais ou menos uns 8 meses que eles estavam com essa mudança de hábito, e e a gente da família, às vezes, para tomar café com eles, e ali eles riam e tudo mais, quando eles descobriram que o pai estava doente, e por ser mais idoso, o tratamento seria severo. Ele estava, eu não me lembro mais se era uma questão de diabetes, que teve complicações, ou câncer, alguma coisa assim séria. Eu sei que desde quando eles começaram esse hábito, essa mudança de hábito de ir para a mesa, de ter esse momento de ficar sem tela, de conversar, e ele falando que ele ia, né? Muitas vezes ele passava assim na frente do supermercado, ele comprava um vasinho, ele começou a comprar velhinhas para colocar, e aí cada pessoa tinha uma ideia: vamos fazer isso, aquilo, e aquilo os uniu muito. O pai faleceu depois de 8 meses dessa experiência ótima que eles tiveram juntos. E ele me disse que como aquilo foi precioso, e que ele ficou extremamente feliz, agradecido a Deus por ele ter mudado aquele hábito e ter aproveitado tanto da companhia do pai. Então, muitas vezes a gente tem ideias que a gente precisa de um espaço gigantesco, ou a gente precisa, né, de situações X, Y, para que a gente possa fazer mudanças de hábito como essa que eu acabei de falar com vocês. Que bom que se a gente tem uma casa inteira para poder compartilhar, mas se eu tenho esses valores, esses conceitos dentro, como esse amigo nos relatou, e ele falou que o interessante é que isso é uma coisa que ele quer levar para a casa dele. Eu acho que ele ia casar esse ano, já deve ter casado. Ele queria levar isso para a casa dele, para a família dele, esses hábitos, né? De, de coisas muito simples, mas que embeleza a nossa vida. Então, a gente como mãe, né, a gente pode fazer isso onde a gente está. A gente como filho, a gente pode fazer isso com os nossos pais. Eu moro numa república e aqui é uma bagunça. Aqui cada um tem um horário, cada um faz uma coisa. Mas, gente, independente disso, aquele espaço que você tem, né, para trazer a beleza para o dia a dia,
para os encontros, para as conversas, aproveite isso, sabe? Isso faz bem, isso traz... tem uma música que eu gosto muito da Marisa Monte, que se chama Gentileza. E essa música, ela foi escrita pela Marisa por causa de um artista em São Paulo que ele começou a escrever frases a respeito de gentileza num determinado, debaixo de um viaduto ou numa área. Eu não sei se vocês que são daí de São Paulo ou próximo sabem dessa história. E ele transformou aquele lugar aonde, né, não era talvez tão agradável, e ele falava sobre, na verdade, atos de gentileza. E aí essa música relata isso. Então a gente pode trazer a beleza para a nossa vida, desde a forma da nossa ação, como a gente age, né, como a gente responde. E, gente, isso em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Muitas vezes a gente pensa em beleza que ela está de fora para dentro. E a gente vai chegar um pouquinho mais fundo nisso, mas existe uma beleza que ela está na suavidade de como a gente fala, tá? Não estou falando assim que tem que ser aquela pessoa, né, que fala devagarzinho. Acho que grande parte de vocês aqui devem conhecer a Vanessa, né? A Vanessa tem uma voz fofa, né? Ela tem um jeito de falar todo assim, né? Realmente ela é fofa mesmo. Mas não é disso que eu estou falando. Da sua voz, da sua entonação. É como você fala, como que você responde, sabe? E a gente pode trazer beleza na nossa fala, a gente pode trazer beleza nas nossas ações, sabe? A gente pode trazer beleza, e aí sim, para a nossa casa, para onde a gente mora, para o nosso trabalho. Né? Às vezes você tem um campo ali no seu trabalho e você vai fazer diferente. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, a gente acabou de ter agora a reforma protestante, uma coisa que sempre me chamou a atenção nos reformadores, e que isso, né, acabou acarretando uma má impressão sobre a questão do dinheiro em relação aos reformadores, né, é que o Weber, né, quando ele vai falar sobre o capital, sobre o dinheiro, ele só olha a questão, eu diria, negra da força do lado dos calvinistas de enriquecimento, né? Mas eu vou falar então da parte boa e o que me chama atenção. Por que que esses calvinistas, essas pessoas que foram alcançadas ali pela reforma, eles começaram a enriquecer ali nas suas oficinas e tudo mais? Porque eles tinham como premissa para eles que eles faziam aquele ofício para Deus. Então, aquele marceneiro que fazia a cadeira, ele ia tanto fazer o acabamento da cadeira, tanto fazer o assento da cadeira, o melhor possível, porque ele estava servindo a Deus com seu ofício. Né? E aí, é claro que ele devia vender para caramba. E assim se deu com todas aquelas famílias, né, que até então viviam de seus ofícios. Ou seja, o padeiro fazia um pão melhor, ele não ia vender um pão por um valor que não era o justo. Né? Então, ele faria um pão bom, o sapateiro também faria um sapato bom, melhor, de melhor qualidade, e assim se dá. Né? Por quê? Porque eles tinham exatamente essa ideia: tudo que eu faço para que Deus seja glorificado. Né? Então, imagina se a gente tivesse, na nossa sociedade, de uma forma geral, essa linha de pensamento. Ia ser uma sociedade muito diferenciada. Mas aí vem um desafio para nós como cristãos. Imagina você como cristão, aonde você exerce a sua vocação, aonde você está ali cultivando a terra, você faça isso da melhor forma
para que Deus seja glorificado. Né? A gente sabe, quando a gente vai estudar um pouquinho, vocês que são ligados aí ao ABC2, quantos e quantos homens e mulheres, né, em várias áreas da ciência, são cristãos e se dedicam ali naquele trabalho para que Deus seja glorificado, né? E muitas pessoas nem têm ideia que aquela pessoa seja cristã, ou até mesmo se assusta, né? Quando muitas vezes isso é revelado por ter um pensamento negativo a respeito dos cristãos. Né? E eu acredito que essa é uma, uma forma de olhar os cristãos que está sendo mudada nas últimas décadas, eu diria assim. Né? Da mesma forma que a BC2 existe aqui com o propósito de abrir esse leque na área de fé e ciência para todas as esferas e áreas da vida, existem outros cristãos que têm tido a consciência de que o mandato cultural, o mandato de arar a terra onde ele está, é para que Deus seja glorificado em todas as áreas. Né? Então, a pessoa que é um médico, ele vai para o plantão, não, ai, puxa vida, hoje eu tenho um plantão. Não, ele vai para o plantão porque ele vai glorificar a Deus quando ele for atender alguém naquele plantão. Né? E quando a gente muda essa forma de pensar, a gente traz a beleza para aquilo do qual eu estou manejando. Eu trago a beleza, porque aí essa beleza, ela não é uma beleza que não é como um acessório, né? Ou alguma coisa que eu faço de fora para dentro para me tornar mais bela. Mas ela está dentro de mim e ela exala, ela sai, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu queria compartilhar com você, né? Que aonde você está, e principalmente, né, gente, aonde eu moro, né? Que eu possa ser essa pessoa onde eu vivo ali, que eu possa ter esse aspecto, ter esse olhar de beleza, né? Uma coisa que, quando o Labri começou aqui no Brasil, não tinha muito, principalmente no nosso meio protestante, é usar, por exemplo, velinhas, coisas assim, no jantar, ou que vela devia ser, né, coisas do lado negro da força, ou então, não, vela é um trem muito estranho, me sinto bem com vela, não sei, tinha muito isso. E nos labris, na Europa, o pessoal põe vela até na hora do almoço de dia, né? E a não ser aqui no Brasil, quando acaba a luz, né? E eu me lembro que quando eu ia comprar vela, e eu fui criar esses espaços, assim, né, nos nossos lunch discussions e por aí no Labri, as pessoas assustavam, assim, ou então, se fosse, às vezes, um encontro muito importante, né? Às vezes a gente vai fazer realmente a gente vai fazer um jantar à luz de velas para fazer uma grande comemoração. E aí, eu me lembro que, como não tinha, eu fui fazer um curso, esses cursos rapidinhos, de 3, 4 dias, como que eu podia aprender a fazer vela. E fui, gente, fui aprender e eu fiz muita vela para minha casa, eu dava de presente. E foi muito engraçado que numa dessas o Guilherme foi fazer uma viagem para uma reunião do Labri, na Holanda, e eu mandei assim várias velinhas de presente para algumas pessoas. E eles apelidaram o Guilherme de Candleman, porque ele saiu distribuindo vela para todo mundo. E algum tempo depois, eu comecei a perceber que aquelas pessoas que elas iam no Labri ou na nossa casa, ou faziam parte da nossa comunidade de fé, porque, gente, de algum modo, esse modus eu diria, é como se fosse um modus vivendi, um modo de viver, uma forma de agir, que está tão dentro
que as pessoas, que quando a gente ia visitar as pessoas que fossem ou da comunidade de fé, até mesmo os primeiros encontros da ACET, que é a Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, que é a mãe, eu diria assim, não sei que nome que eu dou aqui, da BC2, né? Tudo começou lá na ACET. O Guilherme sempre era o cérebro, eu era a Pink, eu sempre estava lá, desde o começo, né? Então, quando eu vejo vocês hoje e vejo o que a BC2 virou, eu falo, gente, que coisa sensacional! Gente, um parênteses, quando eu olho hoje e vejo vocês e todos os outros grupos e núcleos e tudo que a BC2 está fazendo, eu me lembro lá atrás da ACET, né, que é a Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, e aí, de novo, né, o Guilherme era o cérebro, eu era o Pink, e eu estava ali naquela retaguarda, e eu sempre estava trazendo essa beleza para esses encontros. E às vezes, gente, a gente saía procurando garagem, lugares assim, a nossa casa era, o apartamento era minúsculo, um apartamento era menos que 50 metros quadrados. Então, nem se colocasse todo mundo do começo ali dentro, e também não era muita gente, não cabia. Então, eu chegava, eu tentava harmonizar aquele lugar onde aquela reunião ia acontecer. E, puxa vida, que coisa boa, sabe? Então, eu comecei a perceber, só voltando, que as pessoas que elas participavam, tanto do Labri, quanto das reuniões na igreja, em todos os lugares que a gente estava presente, começaram a adotar essa questão de olhar a beleza ao redor. E essa beleza, mais uma vez eu reforço, gente, não é algo que seja monetariamente caro, sabe? Não é isso. É aquele lugar que você se sente bem, você se sente recebido, que você se sente cuidado, sabe? E isso transforma todos os espaços e todos os lugares que a gente pode estar. Bem, então, eu sei que às vezes você pode estar aqui hoje pensando assim, puxa vida, eu pensei que eu ia ter uma palestra onde a gente eu ia sair daqui com uma lista de livros sobre a questão sobre beleza, sobre arte. Eu posso até mandar para você, sim. Mas eu queria trazer a nossa reflexão, né, ou esse momento aqui que eu chamei mais de bate-papo que uma palestra, para a nossa vida e aonde a gente está. Sabe? Como que a gente pode, e até mesmo quando eu estou falando da beleza, e parece que eu só falei de coisas que a gente faz para fora, mas quando eu estou falando aqui de leveza, na forma de viver, na suavidade para o falar e tudo mais, a gente vai percebendo que nós, como pessoas, vamos sendo transformados e aí nasce uma beleza que é uma beleza de dentro para fora mesmo, uma beleza que sabe aquela pessoa que você gosta de conversar com ela, que você gosta de bater papo, que você fala, puxa vida, eu ficaria horas conversando, trocando ideias, conversando de coisas extremamente profundas, densas, as mais simples com essa pessoa. Por que será que tem pessoas que a gente gosta tanto? Gente, você parou para pensar que isso é uma forma de beleza? Existem pessoas que a forma, a companhia dela, a presença, ela emana beleza. E a gente, muitas vezes, não aplica a beleza nesses campos, né? E não estou falando aqui de uma pessoa que ela fez grandes coisas para a humanidade, né? Porque a gente também tem essa tendência de fazer um checklist. Claro, todo mundo é livre para poder fazer o checklist de prioridades que acha relevante. Eu mesmo, de vez em quando, vejo umas coisas e falo, mas, puxa vida, será que é isso mesmo? Mas eu estou falando no sentido de que existe beleza na simplicidade da vida das pessoas, onde a gente tem muito que aprender, sabe?
E a gente está aberto para isso também, para esse tipo de beleza. Eu me lembro, uma certa vez, que eu estava numa situação de saúde muito ruim, fiquei muito adoentada, e eu comprei um livro da Adélia Prado para mim, porque eu tinha um bônus numa livraria, e esses bônus eles iam vencer, que eu tinha que tirar alguma coisa, e não tinha nada que me agradava, e eu já tinha lido a Adélia. E aí eu fui e falei, é isso aí, eu vou pegar um livro da Adélia. E aí eu peguei esse livro e comecei a ler. Gente, não sei quem aqui gosta dessa área de poesia e literatura, mas a Adélia, ela traz leveza, beleza para a vida da gente. Nos seus poemas, dos mais simples, aonde ela fala da dor, do choro, onde ela fala do pé dela descalço e rachado no quintal de casa, aonde ela fala sobre o vento fazendo barulho nas bananeiras do fundo do quintal, aonde ela fala sobre Deus, né, que são um dos poemas mais profundos que eu vejo da Adélia. Então, eu me lembrei, quando eu estava lendo, por que eu não tinha conhecido a Adélia antes? Por que eu não tinha trazido aquela forma leve de viver e simples para a minha vida antes? E ao mesmo tempo que eu acho que todo mundo tem isso, né? Por que eu não fiz isso antes, aquilo antes? Mas a partir dali, eu comecei a consumir a Adélia de uma forma muito mais intensa, porque eu queria aprender com a Adélia. Então, quando a gente percebe situações, pessoas, textos, em que a gente tem algo a aprender, né? A gente deve persistir naquele caminho. Para encerrar, eu vou mandar para vocês, que eu queria ouvir vocês também um pouquinho, eu vou mandar para vocês aqui via Ricardo, quando a nossa comunidade fez 10 anos de existência, o Guilherme escreveu um texto maravilhoso. Eu até preparei isso para compartilhar com vocês, mas houve aí um problema técnico, que eu não estou na minha casa, mas tudo bem, vai chegar para vocês isso. Eu ia compartilhar, ia ler, mas nesse texto, ele falava o seguinte, que ele sabia que existia, isso eu estou falando passado, porque ele escreveu isso em 2000, enquanto... 2018. Ele sabia que existia muita maldade, muita feiura no mundo, que ele não é que ele estava cego para situações que estavam próximas e longe, nas várias áreas da vida, mas que claro que ele estava um texto praticamente voltado para a igreja, né? Um texto assim bem de reflexão. E aí ele falava que é o seguinte, que ele não era cego para as coisas e nem cínico em relação ao que está ao mundo ao redor e até a própria igreja, mas que ele não queria ser aquela pessoa que continuava jogando pedras nos vitrais, né? E aí ele constrói assim o texto dele como se fosse uma catedral com seus vitrais, e que mesmo no meio daquele caos, ele não queria jogar pedras naqueles vitrais, mas que ele queria ser a pessoa que constrói vitrais ou que ajuda a reconstruir os vitrais. E aí o Guilherme ele começou a descrever a beleza que é ver a luz através de um vitral e a sensação que a gente tem de ver aquele reflexo e na sua forma bela e máxima, com toda aquela grandeza que a luz traz.
e as cores vivas através daqueles vitrais. Gente, esse é um texto maravilhoso sobre a beleza, que não é somente a beleza ao nosso redor, mas a beleza que a gente pode tecer na nossa vida, né? Que a gente pode tecer na nossa vida. Recentemente, eu li sobre o começo do Labri, quando Edith Schaefer, ela fala do início do Labri em 1955, na Suíça, e às vezes, quando a gente pensa hoje, né, não sei se vocês já olharam aí nas redes sociais e tudo sobre o Labri, a gente imagina, nossa, o Labri é muito forte, o Labri é muito grande, o Labri é muito isso, aquilo outro. Gente, eu diria que essas palavras elas não seriam as mais adequadas para o Labri, né? Tem uma frase interna no Labri que fala o seguinte, que o Labri ele é extremamente caseiro, o Labri é pequeno e o Labri é frágil. São exatamente essas coisas que fazem com que o Labri seja forte e exista décadas e décadas, né? Então, às vezes, a gente pensa em organizações, né, que são super fortes, e por isso que ela está de pé. No nosso caso, o Labri, ele é totalmente dependente de Deus. E o fato dele se entender fraco, ele depende de Deus para isso. Então, Deus sustenta. Eu acho que esse princípio se aplica na nossa vida em todas as áreas, todas as esferas da nossa vida, sabe? Então, assim, independente do lugar hoje onde você ocupa, né, na sua vida, seja ela do lar, né, ou na reitoria de uma faculdade, um CEO de uma empresa, ou simplesmente fazendo o seu curso superior e já pensando naquilo que você vai fazer aí daqui a alguns anos, faça todas essas coisas para que Deus seja glorificado, trazendo, né, para as pessoas que estão ao seu redor a beleza do que Deus tem naquilo que você faz. Gente, porque na verdade, vamos parar e pensar, tudo que existe de belo foi feito por Deus. Não existe algo mais lindo de se ler do que Gênesis 1, quando Deus está ali, né, criando o mundo sucessivamente ali, aí não vou entrar nas questões das mais divergentes a respeito, né, da criação, terra nova, terra jovem. Gente, só quero dizer para vocês que eu não sou terra jovem, tá? Só isso eu tenho para dizer. E as perguntas difíceis vocês podem fazer para o Guilherme depois. Mas, gente, olha a beleza ali sendo... Assim, Deus vai fazendo. E assim, se demorou um dia, 2, se um dia é 1000 anos, se um dia 10.000 anos, existe uma discussão sobre isso que me agrega? Sim, me agrega conhecimento, mas para e pensa que no final, quando eu olho para o verde, por que eu consigo ver esse mundo lindo, né? Por que eu consigo ver as cores? Por que existe essa harmonia, né, entre as cores do céu, da terra, do mar, e a gente tenta reproduzir isso nas pinturas, nas gravuras, nos quadros. E isso vem de onde? Tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Deus. Então, tanto essa beleza que a gente pode agregar na nossa vida no dia a dia, em todos os lugares que a gente ocupa, quanto essa beleza que a gente pode tecer de dentro para fora, e aonde a gente não somente vai trazer a beleza para quem está ao nosso redor, mas a beleza para mim, né? Que estar, eu acho que em plena em plena, esqueci a palavra, comunhão com Deus. Dias atrás, eu estava conversando com o Guilherme sobre a questão de contentamento, sabe? E a gente foi uma conversa muito boa. E aí, o Guilherme estava me falando, ele soltou uma que eu fiquei assim, falei, uau, que coisa sensacional.
ele estava comentando que ele acha que a alegria é uma virtude, vamos dizer assim, que a gente tem que tecer na nossa vida com muito afinco. E que a alegria, ela traz sabor, ela traz sentido, ela traz cor, ela traz significado para a nossa vida de tal forma que a alegria, ela só pode ser totalmente completa quando nós temos a alegria da salvação, todo o tempo na nossa vida. E eu fiquei pensando sobre isso e falei, uau, isso faz sentido, né? Que o Paulo fala exatamente, se alguma coisa que a gente deve, né, ser grato a Deus, é pela alegria da salvação. E muitas vezes a gente deixa isso para trás da nossa história, né, na nossa história da nossa caminhada cristã, e são coisas tão simples que fazem tanta diferença na nossa vida. Bem, acho que eu espero que eu tenha trazido alguma coisa para acrescentar o que vocês têm estudado, conversado, ou se essa é a primeira conversa sobre arte, beleza, mandato cultural. Eu espero que vocês tenham muitas outras, aonde vocês vão poder colocar tudo isso, né? Aí na prática da vida de vocês, e que tenha sido um tempo bom e que possa ser proveitoso. Eu vi aí algumas pessoas que já tinham lido o livro da Tish, mas eu tenho aqui muitas outras sugestões. O livro da Tish, tem o livro da Edith Schaefer, né? O que é uma família. Você pode pensar, mas o que isso tem a ver com arte? Ela fala, além de ter alguns capítulos sobre arte, a vida da Edith era assim, cercada por arte, né? Nós temos aí o livro do A Arte Não Precisa de Justificativa, temos o livro do Huckmacher. Esqueci, Ricardo, você lembra, se o Ricardo ou o Rodrigo lembra, qual é o do Huckmacher sobre arte? Ou talvez vocês já tenham até dado aqui ideias. A arte não precisa de justificativa? Então, qual que é o do Schaefer? Eu estou confundindo um dos dois. Do Schaefer, a arte é a Bíblia. Isso. Ai, amo gente antenada. Ó, Então, gente, um ótimo escritor sobre essa área da beleza é o Roger Scruton. Inclusive, tem uma série de vídeos dele no YouTube, onde ele, inclusive, fala, né, dos conceitos de beleza e de arte no mundo contemporâneo. Ele vai fazendo essas diferenças. Enfim, tá aí as ideias para vocês.